Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de recuar na última sexta-feira, após a divulgação de dados em relação ao varejo e também a inflação dos Estados Unidos, que ficaram abaixo do esperado pelo mercado, hoje o dólar comercial reagiu em alta frente a moedas de países emergentes e também frente ao real. No mercado doméstico, o setor está de olho nos desdobramentos da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. E, além disso, o mercado também está acompanhando os atritos entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois da divulgação dos vídeos da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. Tudo isso fez com que o real se desvalorizasse e o dólar tivesse, então, uma alta frente à nossa moeda. A alta do dólar comercial nesta segunda-feira foi de 0,76% e o dólar comercial termina o dia de hoje aos R$ 3,17 mais 40. Dólar em alta, índice Bovespa em baixa, próximo da estabilidade nesta segunda-feira. A queda do principal índice da B3 foi de 0,04% e termina o dia de hoje o índice Bovespa aos 76.956 pontos, impulsionado principalmente pela desvalorização nos papéis de alguns dos principais bancos brasileiros. Dólar, portanto, em alta e índice Bovespa em queda nesta segunda-feira. E o mercado financeiro subiu mais uma vez a estimativa para a inflação deste ano. De acordo com os analistas do Banco Central, a inflação deverá ficar em 3%. Mais informações com Odacil Canepa. O relatório do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira em Brasília, prevê índice de 3%. A previsão segue abaixo da meta central, que é de 4,5%. Para o ano que vem, o mercado prevê uma inflação de 4,2%. O mercado também elevou a previsão do Produto Interno Bruto, o PIB. O índice passa de 0,70% para 0,72%. Para 2018, a estimativa passa de 2,43% para 2,50%. Para o mercado, a taxa básica de juros, a Selic, deve se manter em 7% ao ano. Odacil Canepa para o SBA. E os produtores de cana-de-açúcar do interior de São Paulo estão registrando baixa na produção de cana. Isso acontece por causa de longos períodos sem chuva que vem afetando aí a produção de cana-de-açúcar. E para saber se o tempo vai contribuir ou não para a cultura, quem tem as informações do tempo dos estúdios da Somar Meteorologia é Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Nos últimos períodos, as instabilidades que ocorreram no Sudeste acabaram atrapalhando o andamento tanto da colheita como também da moagem da cana-de-açúcar. Agora, a umidade do solo ainda está mais elevada em grande parte do centro-sul do Brasil, como é o caso da região sul, estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais e também grande parte do Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias, as instabilidades ainda devem seguir concentradas no sul do Brasil. Isso vai ocorrer por conta dos ventos em altos níveis da atmosfera que vão acabar trazendo mais umidade para a região sul. Essa umidade vem da Amazônia pelo interior do continente. Por conta disso, a previsão é de chuva forte, principalmente na faixa oeste do Paraná e também no oeste do Rio Grande do Sul. Acumulados de 70 até 100 milímetros podem ocorrer nessas regiões. Só que as instabilidades ainda não conseguem avançar muito pela região centro-oeste e também no sudeste. Apenas conseguem avançar pela metade sul do Mato Grosso do Sul e também o extremo oeste e extremo sul do estado de São Paulo. Nas demais áreas do sudeste, tempo firme e também altas temperaturas. O mesmo também ocorre na região centro-oeste. A partir da segunda semana é que essas instabilidades do sul do Brasil conseguem avançar para as áreas mais centrais. Com isso, volta a ter previsão de chuva para a região centro-oeste, como é o caso do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais e algumas áreas também da metade oeste do Mato Grosso e também o extremo sul do estado de Goiás. Só que a chuva ainda é fraca. É a partir da última semana
semana do mês de outubro que essas instabilidades conseguem ganhar mais intensidade. Aí tem previsão de acumulados de até 30 milímetros em grande parte do Mato Grosso do Sul, metade sul de Goiás, grande parte de Minas Gerais e também todo o interior do estado de São Paulo. A região sul ainda deve seguir recebendo chuvas expressivas e os acumulados seguem elevados, podendo alcançar até 70 milímetros no oeste do Paraná. Então, no decorrer das próximas semanas, principalmente a partir da última semana do mês de outubro, as lavouras de cana-de-açúcar devem receber mais chuva. Isso volta a garantir melhores condições para as lavouras que estão em fase de desenvolvimento. Mas, por outro lado, pode acabar atrasando a colheita e a moagem dos canaviais. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana. E foi lançado hoje em Minas Gerais um documento em defesa da pecuária leiteira. Mais de 1.000 pessoas estão acompanhando esse evento lá em Minas Gerais para tratar da crise dos preços no setor. Com isso, o Estado espera fortalecer o setor e reivindicar medidas em apoio e defesa do segmento. De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras, o evento que aconteceu no município de Prata contou com a participação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que na última semana também decidiu barrar a importação do leite em pó do Uruguai. E você acompanha mais informações sobre esta notícia e sobre outras notícias do setor leiteiro no programa Pecuária BR, que vem logo depois do Mercado do Campo, coladinho com o Mercado do Campo. E veja depois do intervalo como ficaram os futuros do café nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a segunda-feira foi de queda para os futuros do café, tanto do café robusta quanto do café arábica. De acordo com os traders, o café robusta acompanhou a baixa dos preços do café arábica na Bolsa de Nova York, o que acontece por causa de uma série de combinação de fatores técnicos e também por causa da previsão de chuvas para a segunda quinzena de outubro nas regiões produtoras brasileiras, o que deve impactar positivamente na safra de 2018. E isso, é claro, acaba pressionando as cotações do café. Começamos com o café robusto, então, na Bolsa de Londres. Contrato com vencimento para novembro, que hoje teve uma queda de 1,04%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $1.988 a tonelada. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em queda de 1,41% por $1.954 a tonelada. E o contrato com vencimento para março do ano que vem caiu 1,57% hoje na Bolsa de Londres e é cotado a $1.932 a tonelada. Como eu falei, como eu já adiantei, o café arábica também teve um dia de queda hoje lá na Bolsa de Nova York. Ele que é ainda mais impactado com essa previsão de chuvas para a segunda quinzena de outubro no Brasil, porque o Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo. De olho no painel, o contrato com vencimento para dezembro, que hoje teve uma queda de 2,13%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $1,23 por libra-peso. Contratos com vencimento para março do ano que vem, com queda próxima de 2% por $1,27 por libra-peso. E, por último, contrato com vencimento para maio de 2018, em queda de 1,92% por $1,30 por libra-peso, lá na Bolsa de Nova York. Para finalizar, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje também veio em queda, como a gente acompanha no painel. Contrato com vencimento para dezembro caiu 1,29% e o valor da saca para este vencimento é de $152,85. Contratos com vencimento para março do ano que vem, queda de 2,14%, $155,20 a saca. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, também queda de 1,96%. No ajuste atual, o contrato com vencimento para setembro de 2018 ficou em $157,90 a saca. Nos últimos negócios,
o valor para o vencimento é mais alto, $160,25 a saca, já mostrando aí talvez uma tendência positiva para o pregão de amanhã, terça-feira, 17 de outubro. Por último, o contrato com vencimento para setembro de 2019, em queda hoje aqui na B3, de 1,70%. O valor da saca com vencimento para setembro de 2019 é de $170,20. O Mercado do Campo traz mais uma vez informações do tempo com Juliana Rezende, dos estúdios da Somar Meteorologia, agora destacando o centro-norte do país e a produção de pastagens. As chuvas seguem bastante regulares na metade norte do Brasil, principalmente em algumas áreas da região norte, o interior principalmente e também o interior do Nordeste, como é o caso da fronteira do Mato Piba. Nessas regiões, principalmente em vermelho do mapa, a disponibilidade hídrica do solo segue muito baixa. Áreas de pastagem seguem muito prejudicadas por conta desses baixos índices de umidade do solo. Nos próximos dias, ainda pouca coisa deve mudar no centro-norte do Brasil, porque as instabilidades devem seguir ainda concentradas em grande parte da região norte, até conseguem avançar para as áreas mais ao norte do Tocantins e também Maranhão, mas de forma muito fraca. As pancadas são com baixos acumulados e não deve passar de 5 milímetros. Na região nordeste, apenas na faixa leste, que as chuvas devem seguir ocorrendo, mas ainda de forma mais isolada. Os acumulados ainda não devem passar de 5 milímetros. A partir da próxima semana é que essas instabilidades agora perdem intensidade. Volta a ter previsão de tempo bastante seco, principalmente na região do Mato Piba. Na região norte, as instabilidades seguem concentradas, principalmente na metade oeste. A previsão é de chuva um pouco mais forte no extremo oeste do Amazonas. Agora, durante o terceiro período, é que essas instabilidades devem seguir ainda concentradas na região nortista. A previsão agora é de chuva mais forte em Roraima, acumulados de até 30 milímetros. As instabilidades na região norte, elas até conseguem se espalhar um pouco mais. Com isso, volta a chover em grande parte da metade sul do estado do Pará, volta a chover também em grande parte do Tocantins. A metade sul da Bahia também deve receber chuva. Só que essas instabilidades ainda devem seguir fracas, com acumulados baixos e também muito irregulares essas pancadas. Então, no decorrer das próximas semanas, mesmo com as instabilidades voltando a se espalhar pela metade norte do Brasil e principalmente pela região do Mato Piba, são instabilidades muito fracas que não têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo, que já vem baixa. Então, os pastos ainda devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver, onde o solo já está seco na metade norte do Brasil. Tá certo, Juliana, obrigada pelas informações. E o vazio sanitário algodoeiro já vigora em todas as regiões produtoras do estado de Mato Grosso. A medida fitossanitária visa fazer o controle do chamado bicudo do algodoeiro. Mais informações com o repórter Valdir Pacheco. Os produtores de algodão dos municípios que integram o núcleo regional, como Médio Norte, Norte e Noroeste, regiões como Campo Novo do Parecis, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Sapezal, respectivamente, tiveram até o último sábado, dia 14, para concluir a destruição dos restos culturais do algodoeiro. A partir do último domingo, dia 15, começou o período do vazio sanitário nos municípios que integram a região 2, de acordo com a Instrução Normativa Conjunta SEDEC-INDEA MT 001 de 2016, que dispõe sobre medidas fitossanitárias para o controle do bicudo do algodoeiro em Mato Grosso. A legislação vigente dividiu o estado em duas grandes regiões no que diz respeito ao calendário de plantio do algodoeiro e ao vazio sanitário, período caracterizado pela ausência de plantas com risco fitossanitário e restrição de plantio. A região 1, integrada por municípios dos núcleos regionais Centro, Centro-Leste e Sul, região de Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, respectivamente, o vazio sanitário foi iniciado no dia 1º de outubro e terminará no dia 30 de novembro. A semeadura da safra 2017-2018 está autorizada a partir do dia 1º de dezembro. No caso da região 2, o término do vazio acontecerá no dia 14 de dezembro. O plantio da próxima safra poderá ser iniciado no dia 15. Essas alterações foram definidas por consenso entre pesquisadores, produtores de algodão, técnicos das fazendas e órgãos de fiscalização.
para evitar uma pressão maior de pragas, como a do bicudo, na próxima safra, já que o vazio sanitário visa eliminar a chamada ponte verde, responsável pela alimentação de insetos pragas, vetores de doenças do algodoeiro no período entre safra. Valdir Pacheco, para o SBA. E ainda falando em algodão, o Brasil está enfrentando dificuldades para exportar o algodão brasileiro. Isso acontece logo depois do país colher a maior safra no sentido de produtividade, a maior safra, né, avaliada com maior produtividade este ano, com mais de 1 milhão de toneladas de pluma por hectare. Logo depois, então, de colher essa safra bem positiva aí no mercado do algodão, o Brasil enfrenta problemas logísticos, assim como enfrenta também para outras culturas, como nós já bem conhecemos esta realidade, né? O problema da logística do país é para escoar, então, a oferta destinada justamente para as exportações. E, além disso, os preços internacionais também estão bem competitivos, o que acaba prejudicando os preços aqui no Brasil. E a Conab estima que metade da colheita deste ano, estimada em 1.700.000 toneladas, deverá ser exportada. E, de acordo com a Cemex, até a segunda semana de outubro, o país exportou pouco mais de 73.000 toneladas e meia de pluma de algodão, isso para o mês de outubro, então, nas primeiras 2 semanas. Ainda falando em algodão, vamos ver como está o preço do algodão no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. Conforme o último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor é de R$ 237,18 de real por libra-peso, portanto, para o mercado do algodão. Isso representa uma alta de 0,22%. Só que nos últimos 5 meses, o fechamento do algodão tem queda no indicador CPEA. Os últimos 5 meses, portanto, o algodão não teve valorização no mercado físico, de acordo com o levantamento do CPEA. E no mercado futuro, lá na Bolsa de Nova York, hoje os preços do algodão também tiveram queda, como a gente acompanha no painel. O contrato com vencimento para dezembro caiu 1,58% nesta segunda-feira, lá na Bolsa de Nova York, e tem o valor do papel de 67 centavos por libra-peso. Contrato com vencimento para março do ano que vem, em queda de 1,23%, é cotado também a R$ 67,00 por libra-peso, e o contrato para maio, R$ 68,00 por libra-peso, com uma desvalorização de 1,17% nesta segunda-feira. O mercado do algodão, portanto, em queda, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o fechamento da soja e do milho para essa segunda-feira. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 6 horas em ponto, horário de Brasília, horário de verão, né, desde o último domingo. 6 horas, então, horário de Brasília. E os produtores de arroz do Rio Grande do Sul estão encontrando dificuldades para realizar o plantio do arroz este ano por causa das fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas. E lembrando que se o plantio não acontece dentro da janela recomendada, há um risco de diminuição na produtividade. De acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, até agora foram plantados pouco mais de 20% do estimado para toda a safra. E enquanto nesta época o normal seria já ter sido semeado próximo de 50%. E falando em arroz, os preços do arroz continuam em baixa, né? Continuam desagradando os produtores lá do Rio Grande do Sul, que é o estado que mais produz arroz no Brasil. No último levantamento do CPEA, o preço do arroz no mercado físico esteve próximo da estabilidade, com uma variação de 0,03%. O preço para a saca de 50 quilos, de acordo com o último levantamento do CPEA, então, é de R$ 36,20. E no mês, o produto acumula uma queda de 0,60% no indicador CPEA. Os preços, como já falei, bem abaixo do esperado pelos produtores, que para cobrir os custos de produção deveriam ficar pelo menos em R$ 40 a saca de 60 quilos. E integrando ciência, prática e profissionalismo na bovinocultura de corte, a Universidade de Lavras realiza no próximo mês a 10ª edição do Simpósio de Pecuária de Corte em Minas Gerais. Sobre este e outros assuntos de pecuária, eu conversei com o Matheus Giombelli, que é o coordenador de pós-graduação de zootecnia e é também um dos palestrantes deste evento. Acompanhe.
Matheus Giombelli, professor e tutor do Núcleo de Estudos de Pecuária de Corte da Universidade de Lavras. Seja muito bem-vindo ao SBA. Obrigado, Sara. Matheus, o simpósio esse ano ele chega na 10ª edição, mas ele vem no formato diferente, né? Conta aí para o nosso telespectador o que vem de novidade por aí. Isso mesmo. O SIMPEC, o Simpósio Internacional de Pecuária de Corte, é organizado pela Universidade Federal de Lavras, está na sua 10ª edição e nós queremos fazer dessa edição a maior e melhor de todas. Nós mudamos o formato do evento, que historicamente foi um evento técnico-científico, passamos agora a fazê-lo como um evento de integração entre os atuantes na pecuária de corte, entre os atores da pecuária de corte, envolvendo profissionais, pesquisadores, cientistas, pecuaristas, técnicos, interagindo dentro de vários temas técnico-científicos e dentro de uma série de possibilidades dentro da pecuária de corte. Esse é o nosso propósito, trazer todo mundo para discutir. E esse ano aí o simpósio ele vem com uma excelente carta de palestrantes, inclusive vem bastante gente de fora do país, né? Isso. Há 5 edições, o SIMPEC tornou-se um evento internacional, se tornando o Simpósio Internacional de Pecuária de Corte. E nós temos a participação de 5 pesquisadores norte-americanos no evento desse ano, abordando uma série de temas bastante interessantes e num formato de programação que permite, nós temos uma interação bastante grande entre esses pesquisadores, entre pesquisadores brasileiros e entre também técnicos, o pessoal de campo que está atuando diretamente no dia a dia da pecuária de corte, para que a gente não simplesmente exponha novas tecnologias ou pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na academia, mas que a gente possa discutir também sobre como isso pode ser aplicado na prática, no dia a dia da pecuária de corte. E também no segmento de pecuária de sucesso, o simpósio ele traz cases de sucesso na pecuária, né? Isso é sempre bom, né? Para inspirar aí os produtores e também o pessoal do meio acadêmico, né? Isso. Nós introduzimos também nesse ano, na edição desse ano, uma sessão chamada série Pecuária de Sucesso, que conta com apresentações de cases de sucesso da pecuária nacional, que envolvem, para citar alguns exemplos, né, a apresentação de um exemplo de gerenciamento de uma pecuária em grande escala no Centro-Oeste. Temos também um exemplo de sucesso na sucessão familiar, até o tema da apresentação é sucessão de sucesso, onde uma mulher jovem vai apresentar o exemplo de como ela assumiu a gerência das propriedades da família, né? Entre alguns outros temas que servem de exemplo, né? E tem propósito também de expor algumas situações de sucesso para que a gente possa discutir algumas coisas em cima disso. Perfeito. Matheus, como você falou da sucessão familiar, esse é um problema constante no campo, né? E que graças ao uso da tecnologia vem se revertendo aos poucos, né? Como é que funciona isso na pecuária? Eu trabalho dentro da universidade e nós já passamos a nos preocupar com isso dentro da universidade, porque temos a consciência de que os profissionais que estão sendo formados nos cursos da área de ciências agrárias, uma grande percentagem não necessariamente vai trabalhar em empresas ou até mesmo universidade, mas vai desenvolver seu próprio negócio, sua própria atividade ou tomar conta de negócios da família, no caso de sucessão familiar. E esses profissionais têm um papel importante em levar a tecnologia para dentro dessas propriedades, né, dentro desse processo de sucessão, e passam a enxergar o uso dessas tecnologias como de um potencial enorme para poder melhorar a propriedade ou a empresa rural que historicamente eles puderam acompanhar através da atividade desenvolvida pela família. Tá certo. E um bom exemplo, talvez, de pesquisa desenvolvida dentro da universidade diz respeito às vacas prenhas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse estudo que vocês estão fazendo. Nós conversamos previamente, nós temos na Universidade Federal de Lavras, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa,
um grupo de pesquisa registrado no CNPq, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o tema Nutrição Gestacional e Programação Fetal. Essa é particularmente uma das principais linhas de pesquisa que eu desenvolvo dentro da universidade, e essas pesquisas abordam variações no ambiente materno, né, durante a gestação, e os efeitos disso sobre a progênie. Em pecuária de corte, é clássico que em muitas regiões do Brasil a parte média da gestação, a porção mediana da gestação, normalmente ocorre numa época muito difícil do ano, numa época de escassez de chuvas e, consequentemente, escassez de alimentos. Então, as vacas prenhas muitas vezes passam fome nessa fase, né? E a gente não se preocupa muito com isso. Mas nós temos alguns resultados que já mostram que isso pode ter um impacto muito grande no desenvolvimento do feto, né, que vai se tornar um bezerro depois, e no potencial de produção de carne desse bezerro e até mesmo na qualidade da carne produzida por esse animal. Então, esse foi um exemplo do que nós tentamos direcionar nessas pesquisas. Tá certo, Matheus. E o simpósio ele acontece então de 9 a 11 de novembro, mas antes tem um pré-evento, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Isso. Nós temos no dia 8 de novembro, quarta-feira, um pré-evento sobre um simpósio internacional de comunicação científica. Nós vamos ter a participação do editor-chefe da principal revista científica da área de ciência animal no mundo e também alguns outros editores de revistas. Nós vamos ter também o lançamento de um livro de um professor da Universidade Federal de Viçosa, professor Edênio Detman, um livro sobre experimentação animal. E esse evento ocorre na tarde do dia 8, antecedendo os 3 dias do simpósio, que são nos dias 9, 10 e 11, e que contam com uma programação bastante dinâmica e variada, envolvendo uma sessão técnico-científica, uma sessão sobre pecuária de sucesso e também a primeira versão da inédita Feira de Carreiras em Pecuária de Corte no Brasil. Bacana. Ratificando então, o simpósio mesmo, então ele acontece de 9 a 11 de novembro lá em Lavras. Exatamente. E esse ano, como a gente comentou, ele não é só para o meio acadêmico, ele é aberto ao público, o produtor pode participar, os pesquisadores também. Como é que funciona a inscrição? Inclusive, nós estamos praticando preços de inscrição mais baratos para pecuaristas e produtores. Nós conseguimos um relacionamento muito bom com algumas empresas da área que estão participando também do evento, e nós queremos ter um grande público de pessoas que estão no dia a dia no campo da pecuária de corte, para que possam não simplesmente aproveitar o evento com o que ele tem a oferecer, mas também trazer informações, situações que possam ser expostas, possam ser colocadas em discussão. Nós teremos oportunidade para isso, montamos uma programação intensa e dinâmica para que o público possa interagir com todos os apresentadores e para que a gente possa ter uma exposição bastante clara de assuntos que são interessantes na pecuária de corte e interessantes para todos, não simplesmente dentro da academia, mas principalmente para aqueles que atuam diretamente no campo. E temos momentos de integração, como um churrasco de networking e encerramento do evento também, que exaltam esse tipo de oportunidade de integração entre todos os atores da pecuária de corte que nós pretendemos desenvolver no Simpec. Perfeito, Matheus. Obrigada pela sua participação. Obrigada por trazer informações, então, do Simpósio de Pecuária de Corte, que tem o apoio do SBA. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Sara. Obrigado também ao SBA, ao Canal do Boi, que são parceiros do Simpec, do Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte. Nesse evento, nós temos o SBA como parceiro de mídia do evento e agradecemos também por essa oportunidade, por essa parceria, para melhor divulgar o Simpec. Muito obrigado. Certo, então. Nós voltamos ao estúdio. Por aqui o assunto agora é o milho e a soja. Enquanto os futuros do milho da soja caíram hoje na Bolsa de Chicago, aqui na B3 eles estiveram em alta. O mercado está avaliando uma possibilidade de replantio nas regiões produtoras, tanto da soja quanto do milho, em função também das chuvas. Começamos com o milho na Bolsa de Chicago, que, como eu já adiantei, esteve em queda hoje nesta segunda-feira. O contrato com vencimento para dezembro caiu 0,60%.
63% hoje. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $3,50 o bushel. Contrato com vencimento para março do ano que vem, em queda de 0,61% por $3,64 o bushel. Contratos com vencimento para maio do ano que vem, em queda de 0,66% por $3,72 o bushel. E por último, contratos com vencimento para julho de 2018, em queda de 0,71% por $3,79 o bushel. Milho BMF Bovespa, este sim, em alta nesta segunda-feira. Contrato com vencimento para novembro subiu 0,24% hoje aqui na B3. No ajuste atual, o valor da saca é de R$ 32,78. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, com valorização de 0,36%, por R$ 33,49 a saca. E contratos para março do ano que vem, em alta de 0,21%, por R$ 34,00 a saca. E por último, contratos com vencimento para maio do ano que vem foram os contratos mais negociados aqui na B3 nesta segunda-feira. 440 contratos negociados com o valor de R$ 33,22 a saca, em alta de 0,82%. Já passamos para a soja, que, como eu já adiantei também, hoje teve queda lá na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento para novembro caiu 0,92% e o valor ficou em $9,91 o bushel. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, janeiro de 2018, em queda de 0,86% por $10,01 o bushel. Contratos com vencimento para março do ano que vem, com desvalorização de 0,83% por $10,10 o bushel. E por último, contratos com vencimento para maio de 2018, em queda de 0,80% por $10,19 o bushel. Para finalizar o programa de hoje, soja BMF negociada aqui na B3 em São Paulo, com forte valorização hoje nos principais contratos. O contrato com vencimento para novembro subiu 2,68% nesta segunda-feira. No ajuste atual, o valor do papel é de R$ 21,84 a saca. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 2,60% por R$ 22,07 a saca. E contratos com vencimento para março de 2018, em alta acima de 2,5%, por R$ 22,28 a saca. E com isso eu termino o programa de hoje, me despeço por aqui. Amanhã a gente volta às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Até amanhã.